Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso treinamento de marketing multinível profissional. Então, a gente está Olá, dando boa sequência noite. aqui. Boa noite, Marlete, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que a grande maioria que está aqui na sala hoje já me conhece, mas talvez possa ter alguém ainda que não me conhece pessoalmente. Meu nome é Moisés de Carvalho, sou gerente sênior AG nessa companhia. Eu desenvolvo esse trabalho junto com a minha esposa, Juliana que mais está frequente aqui nos treinamentos. Então, agora em dezembro, dia 10, se não me falha a memória, é isso, né, Júlia? Dia 10 de dezembro, eu e a Juliana vamos fechar 15 anos que a gente conheceu essa oportunidade Forever, que vem mudando as nossas vidas. Uma oportunidade incrível, né? Que na terça-feira passada, então, a Juliana ali falou sobre os conceitos, né, do marketing multinível com Forever, falando sobre o que é CC, caixas crédito. Então, uma introdução para a gente dar sequência, para a gente abordar hoje a questão do plano de carreira propriamente dito. Porque muitas vezes a gente fala sobre o plano de carreira e todo mundo, né, os empreendedores, acham que é um bicho de 7 cabeças, mas é um ponto muito importante e crucial que vai definir se você vai ter sucesso financeiramente nesse negócio, é o plano de carreira. Então, muitas vezes o empreendedor, ele inicia e ele se sente mais confortável, muitas vezes, trabalhar só com a parte de venda do produto, compra, venda. Isso faz parte do plano de carreira Forever. Vender o produto, ter bastante clientes, faz parte do plano de carreira Forever. Nós não conseguimos fazer uma cisão. Não dá para separar plano de carreira e produto. Nós precisamos caminhar junto com os dois, forte com os dois. Mas a gente entende que para a gente ter uma liberdade econômica financeira, a Júlia posicionou aqui, agora eu consigo ver mais o pessoal aqui. Para a gente ter uma liberdade econômica financeira, nós precisamos exercer e colocar em prática o mais rápido possível o plano de carreira. Apresentar essa proposta de negócio que é importante para nós, que a gente acha maravilhoso, nós gostamos do conceito, todo mundo que está aqui ama os produtos, ama a Forever, só que muitas vezes a gente não consegue se expressar, a gente não consegue colocar em prática. Mas você tem que desenvolver essa parte e você tem que ter esse desejo em compartilhar algo bom para nós. Por que a gente não compartilha com os outros? Ah, Moisés, mas o produto é bom. Sim, o produto é excelente, mas a oportunidade de negócio que caiu na nossa mão, a gente tem que compartilhar com outras pessoas. Eu costumo dizer que a gente não pode brincar de Deus com esse negócio, né? A gente não pode olhar para os nossos contatos, para os nossos amigos ou parentes ou desconhecidos e a gente fazer um pré-julgamento e dizer, esse vai querer, esse não vai querer. Esse já é bem sucedido, esse é pobrezinho demais. E, na verdade, o nosso papel em Forever é apresentar a proposta. E as pessoas que vão avaliar se isso é interessante para elas ou não. De uma forma muito simples e muito legal. Falando sobre o plano de carreira, antes da gente entrar na questão de como apresentar o plano de carreira ele acontece no primeiro momento fazendo uma lista de contatos. Sem uma lista de contatos, infelizmente, a gente não consegue sair do papel. Então, se você é um assistente supervisor, você já ouviu a proposta de negócio, você já fez o seu pedido, né? Moisés, eu iniciei como FBO, eu não consegui fechar as 2 caixas de começo. Eu fechei só no segundo mês ou durante aquele mês mesmo. A partir do momento que você fecha as 2 caixas crédito, que esse conceito foi passado na outra aula, né, com a gerente Juliana, então você fechou as 2 caixas crédito, você é um assistente de supervisor, você já está apto não apenas para vender produto, mas sim para apresentar essa proposta de negócio para outras pessoas. Moisés, mas eu não consigo, eu não sei fazer ainda. Justamente você tem o seu gerente acima, o seu patrocinador, alguém acima, um mentor que te direciona nesse negócio, vai te dar todo o suporte. Porque de começo você não tem a habilidade necessária, mas da mesma forma que você aprende sobre os produtos, de como fazer uma abordagem com o cliente, você precisa também aprender de fazer uma abordagem e fazer uma apresentação de um plano de carreira. Porque é só a partir daí que o seu negócio literalmente vai estar na sua mão. Moisés, como assim? Quer dizer, então, que o negócio Forever que eu tenho não está na minha mão? Infelizmente, sim. Porque certamente quando você ouviu a proposta Forever, você viu, visualizou que existem várias vantagens em desenvolver o plano de carreira. Se você ainda não exerce a abordagem e a apresentação do plano de carreira, você está deixando os seus sonhos na mão do seu gerente. Entenda dessa forma.
Porque certamente você tem sonhos para conquistar, você tem lugares para conhecer, você gostaria de uma casa melhor, você gostaria de ter uma renda maior por mês. Só que tudo isso está na mão do seu gerente. Moisés, como assim? Porque se o seu gerente for passar o plano com você, você vai. Se o gerente não for, você acaba não indo. Moisés, mas eu não sei ainda fazer. Então, justamente, aproveita o máximo que você pode do seu gerente. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário. 15 vezes se for necessário. Só que você tem que entender, o seu negócio vai dar uma alavancada mais forte, vai ter um rompante maior a partir do momento que você começar a fazer essa apresentação sozinho. Porque a lista de contatos que você tem, as pessoas primeiramente conhecem você. Você é uma pessoa de confiança. Você é a primeira pessoa que ele teve contato com Forever. O gerente ele vai estar junto com você para dar um suporte, porque ele tem mais bagagem do que você, necessariamente. E você, automaticamente, quando você vê o seu gerente apresentar o plano de carreira, você vai aprender. Aquele intuito daquela apresentação é fazer com que o seu contato ouça aquilo que você está fazendo, aquela proposta de negócio que você foi mostrar para ele, mas também você está ali para aprender. Então, você tem que estar observando seu gerente falar, como ele fala, de que forma ele fala, se ele fala muito rápido, se ele fala mais devagar, né? Então, Moisés, mas eu tenho que ser uma cópia do meu gerente? Não necessariamente. Cada um vai ter um jeitinho de falar. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Eu não consigo fazer, eu vou fazer Ctrl+C, um Ctrl+V, né, um copia, cola ali no computador do Anderson. Eu vou ser uma Xerox do Anderson, eu vou ser um Xerox da Erika ou da Juliana. É impossível. Na verdade, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser único. Da forma que a gente, só que a gente tem que desenvolver essa habilidade, não só para o produto, mas também para a abordagem e o plano de carreira. Isso é muito importante. Porque o que acontece? Talvez você tenha 3 meses de negócio, 4 meses, 6 meses, 1 ano de negócio. Você é assistente supervisor, supervisor, assistente gerente. Mas a pergunta é: você faz a apresentação do plano de carreira já sozinho? Você consegue fazer uma introdução, apresentar a Forever como um todo, mostrar a estrutura da empresa, da grandiosidade, da segurança que a Forever nos passa, em desenvolver um plano de carreira não só no Brasil, quanto internacionalmente, falar sobre as vantagens de ter um acesso direto à companhia. Você consegue fazer uma apresentação simples. Porque o que acontece? Quanto mais simples a gente fazer uma apresentação, mais simples vai ser para a pessoa entender. Muita gente fica preocupada em falar palavras difíceis, palavras bonitas, mas quanto mais firula a gente fazer, a gente costuma dizer, não dá para enfeitar o pavão. O pavão por si só já é enfeitado. A Forever já é um pavão de várias vantagens. Ela é linda como um pavão. Só que se tu começar a botar muito acessório no pavão, vai ficar estranho. Então a gente tem que falar de Forever de uma forma muito simples, para que as pessoas consigam entender o conceito que é o nosso negócio. Porque se eu perguntar para vocês, existe vantagem em ser um FBO? Você que está aqui na sala, você é um cadastrado, você é um assistente supervisor, você é um novo empreendedor. Todo mundo aqui sabe quando a gente fala a palavra, a sigla, né? FBO, todo mundo sabe o que é? Ou alguém não sabe? Se alguém não sabe, por favor, diz assim, que eu vou explicar. Todo mundo sabe o que é FBO? Eu não sei. Ana Paula? É isso? É a Ana Paula que falou? Sim. Ana Paula, boa noite. Além da Boa Ana Paula, bem-vinda. Além da Ana Paula, teve mais alguém que não sabe o que é a sigla FBO. Sou a Ana Paula. Então vamos lá. A sigla FBO, o F é de Forever, ok? Então, quando a gente fala para você assim, você é um FBO, então a primeira letra, o F é de Forever. A letra B, FB, é de business em inglês. Porque a palavra forever é uma palavra derivada, é em inglês, que se traduzida para o português é para sempre. F, forever. B, business, traduzindo para o português, negócio. E o O, eu vou botar aqui, ó, fica mais claro para vocês. E, ó, não sei se vai sair na contramão, né? F, B, O. Forever
Business Owners, que traduzindo esse owners, que é a pronúncia, se tiver alguém aqui que fala inglês, pode me corrigir, tá? Esse O é de owners, que traduzindo para o português é dono do próprio negócio. Então, a Forever nos dá esse título de FBO, ela nos considera donos do próprio negócio. Forever. Então, você é dono do seu negócio. Quando a gente tem uma autorização da Forever, nós temos uma autorização para comprar o produto, revender o produto e representar essa marca em mais de 165 países. Então, nós somos donos do próprio negócio. Então, a partir desse momento que a gente é dono do próprio negócio, Ana, nós temos inúmeras vantagens. Alguém pode me dizer uma vantagem de ter uma autorização com Forever? Qual é a primeira vantagem que você teve? Não estou dizendo que é a mais importante, tá? Existem várias vantagens, mas existem algumas mais importantes. Mas pode me dizer qual é a primeira vantagem que você teve? Foi saúde. Saúde, porque você teve acesso direto aos produtos. E teve acesso ao produto direto da empresa. Ah, é o mais importante? Não sei, talvez para a Marlete foi o mais importante, para a saúde dela. Então, é uma grande vantagem ter o acesso direto aos produtos. Outra coisa, ter acesso ao plano de carreira justo e generoso. Nós temos um plano de carreira à nossa disposição. Quando as pessoas trabalham aí fora, a pessoa começa a trabalhar numa empresa, elas têm um plano de carreira disponível para elas, que elas sabem que elas vão começar no chão de fábrica, elas podem chegar a um gerente, um diretor, o executivo de uma empresa. Não tem. Muitas vezes a pessoa começa um trabalho e não sabe nem quanto que vai receber. É verdade ou não é? Então, além, o primeiro acesso, nós temos acesso aos produtos. Nós temos acesso a um plano de carreira justo e generoso. Nós temos acesso a vender os produtos, a comercializar os produtos. Então, quando a gente fala em compartilhar o benefício, é comprar e vender. Então, nós temos acesso, nós temos uma autorização para vender os produtos. E olha só que incrível disso. Nós temos um negócio próprio, que nós não precisamos plantar, colher, envasar, processar, pagar distribuidor, nós não precisamos pagar logística, nós não precisamos pagar os impostos, porque tudo fica por conta da Forever. Isso aqui eu só estou dando uma abordagem para vocês terem noção de quantas vantagens a gente tem sendo um FBO. Olha só, ter acesso a bônus do carro, ter acesso à divisão de lucros, ter acesso a viagens internacionais, viagens incríveis. Então, se a gente for enumerar, existe mais de 10 vantagens em ser um FBO Forever. Agora, dependendo daquilo, se a gente vai querer colocar em prática ou não. Por quê? Quando eu falo que a primeira vantagem é ter acesso aos produtos, se nós não colocarmos o plano de carreira em ação, nós não vamos passar da primeira vantagem, que é acesso aos produtos. Nós não vamos disponibilizar de todas as vantagens que o plano de carreira oferece para nós. Nós vamos ficar apenas no acesso aos produtos. Nós temos um leque de vantagens, vários acessos que são abertos, várias portas que são abertas para nós, que o plano de carreira oferece para nós, que a gente não sai do primeiro, que é vantagem ter acesso aos produtos. Porque a gente não apresenta o plano de carreira, certo? Então, isso é muito importante. O que acontece? Então, você é um assistente supervisor, você então está apto a passar o plano de carreira. A primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Vamos lá. Moisés, eu tenho que apresentar o plano de carreira. Aonde que eu começo? Quem conhece essa folhinha aqui, ó? Quem não conhece, por favor? Conseguem ler o que é essa folhinha aqui? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lista de contatos. Então, daqui quem é que não tem uma lista de contatos para apresentar o plano de carreira? Ou quem já tem? Todo mundo já tem uma lista para apresentar o plano de carreira? O que é essa lista? São as pessoas que você quer apresentar o plano de carreira. Se é a pessoa que trabalha lá no seu trabalho tradicional, é a pessoa que você encontrou numa loja, é o seu parente, todas as pessoas que você quer apresentar o plano de carreira tem que estar numa lista. Não adianta ficar só no celular ou só na cabeça. Ah,
Eu fui no centro de Criciúma fazer umas compras, eu encontrei um velho amigo meu do colégio e cumprimentei ele e ficou assim. Se você viu que você lembrou que essa pessoa era uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que você gostava dela, né? Então você, na hora você começou a conversar com ela, você lembrou, poxa, esse cara pode fazer parte do meu time. Esse cara pode fazer parte ao acesso às vantagens que a Forever tem. Como que eu vou fazer? Eu já vou falar agora com ela aqui sobre Forever? Não. Você vai pegar o contato dessa pessoa e vai colocar na sua lista o nome dela e você vai colocar o contato dela aqui, o telefone. E aqui nessa lista aqui, ó, olha só que interessante, ele coloca aqui alguns pontos. Por exemplo, para a gente fazer um X aqui, ó, para a gente fazer uma pontuação para ver se essa pessoa, nós vamos passar o plano mais rápido ou se a gente vai deixando ela para uma segunda oportunidade. Por exemplo, aqui fala se essa pessoa que você anotou o nome aqui, que você encontrou lá no Centro Criciúma, se ela tem atitudes positivas. Se é uma pessoa positiva, então, opa, vou marcar um X, ela é uma pessoa bacana. Se ela é uma pessoa que ela tem ambição, né? Falando ambição é diferente de ser ganância. A pessoa gananciosa é a ambição, aquela pessoa que quer prosperar, quer vencer na vida, quer crescer, quer ter um rendimento melhor, certo? Então você vai fazer um xizinho aqui, ela é a pessoa que ela tem ambição. Ela é uma pessoa que tem contatos? Não, Moisés, infelizmente ela não tem muito contato, não. É uma pessoa que... Tudo certo ali, Júlia? É uma pessoa que talvez ela não tem muito relacionamento ou ela tem muito contato. Então você vai fazer um xizinho aqui. É uma pessoa de credibilidade? Não, Moisés, olha, é uma pessoa super confiável. Xizinho para ela. É uma pessoa ensinável? Mais um X aqui para ela. Condição favorável. Ela fala, anda, tem carro, tem telefone, tem condições? Tem condições? Mais um X para ela. Então, essa pessoa vai ter que estar aqui na sua lista. Então, você vai fazer o número 1, número 2, número 3, número 4, 10, 20, 100 nomes tem que estar na sua lista. Moisés, mas eu não tenho 100. Começa por 10, então. No mínimo, coloca 10 nomes. E aí você vai começar a fazer a apresentação do plano de carreira. Então, o primeiro passo, uma lista de contatos. Segundo passo, como vai contactar essa pessoa? E agora, como é que faz para contactar essas pessoas? Alguém aqui tem dificuldade em contactar para passar o plano de carreira? Todo mundo tem facilidade? Todo mundo apresenta o plano de carreira? Eu não tenho. Eu não. Eu não. Tá, Eu o não tenho Luciano não tem. Eu também não tenho facilidade. Não tem facilidade. Mas tu já tem uma lista, Dorlin? Tem alguns nomes marcadinhos. Tá, e essa lista já tem 10 nomes? Tem até mais. Tem mais? E tu já falou com quantas delas? Ah, daí é bem pouco. Ok, então vamos lá. Luciano, você tem uma lista, Luciano? A listinha, a listinha. Hã? Estou fazendo, mas Tu conhece tá umas 10 pequenininho. pessoas? Não, ainda não coloquei. Ó, Não. então tá. Então, vocês entendem que se a gente não fazer uma lista de nomes, a gente não consegue ter acesso às outras vantagens do plano de carreira? Nós continuamos apenas ter acesso aos produtos. A gente fica brecado no primeiro acesso. A gente fica brecado na primeira vantagem que o plano de carreira oferece para nós. Ana, você já tem uma lista de nomes aí, Ana? Sim, eu tenho uma lista aqui. Tem uma lista? Certo. Já tem os 10 nomes aí? Tem mais de 10. Tem mais 10? Coisa boa. É isso aí. E aí, o que acontece? Agora, como é que eu vou fazer a abordagem dessas pessoas? Vou ligar e vou dizer o que para elas? Vou ligar e vou dizer, olha, eu estou trabalhando com Forever, eu vendo produtos naturais, e eu queria te apresentar para ti, para ver se tu quer vender também. Não. O que vocês acham? Vai dar certo? Não, é assim não. Não é assim, né? Olha, você liga para a pessoa lá da sua lista e diz, olha, eu entrei num negócio que nós vamos ficar tudo rico. Nós vamos vender, nós vamos colocar a pessoa uma atrás da outra e nós vamos ficar milionários nesse negócio. Nós vamos viajar o mundo. Tu acha que essa pessoa vai te receber na tua casa? Na casa dela? Difícil, né? Muito difícil. Então não existe não existe um plano certo, um contato certo, não existe uma fórmula pronta do bolo. Existem meios que você tem que se adaptar, mas tem coisas que não dá para falar.
que é de vender produto, que você começou um negócio que está vendendo produto, que é um negócio que você vai ficar rico, que você quer colocar ela para você ficar rica. Você entende? Tem coisas que não dá para falar na hora da abordagem, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui o que acontece. Quando vocês saem de casa, vocês encontram pessoas que vocês nunca viram na vida e acabam conversando com essa pessoa? Acontece ou não acontece? Sim. Sim, Acontece. Sim, E acontece. aí o que sim. acontece? E o que a gente faz com essas pessoas? A gente passa, cumprimenta, ou você identifica nela uma pessoa que pode também fazer parte do time Forever. E como que você vai proceder com ela? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui há uma semana atrás. Vou dar 2 exemplos. Eu precisei deixar meu carro para fazer um serviço de polimento numa peça, e aí eu chamei o Uber. Tá? Chamei o Uber, o carro veio. Peguei o Uber, comecei a conversar com o rapaz, uma conversa super boa, uma conversa bacana, uma pessoa, deu para identificar nele, nos primeiros minutos de conversa, que era uma pessoa de boa conduta, de boa conversa, uma pessoa que se expressava bem. Na hora eu disse, esse cara precisa fazer parte do meu time. Na hora. Só que a minha corrida levou acho que uns 10, 15 minutos. Eu comecei a conversar com ele. Perguntei sobre a família dele, dos filhos, e assim foi. Certo? Aí, na conversa, a gente falou de tudo, tá? Falou de política, falou disso, mas quando entrou na questão de negócios, aí ele falou que eu perguntei se ele só trabalhava com Uber, ele contou um pouco da história dele, que ele trabalhava fora, mas ele optou por fazer só Uber, ok? Mas ele estava com ideia de empreender, de ter um negócio para ele, além do Uber. E como estava se aproximando do verão, ele estava pensando em montar alguma coisa relacionada com o verão, na praia. Eu pensei, olha, se ele vai ter que investir alguma coisa, para quem vai investir precisa do quê? Ter o quê? Dinheiro. Ou ele tem dinheiro, ou ele vai ter que buscar dinheiro com alguém para abrir esse negócio dele, o que for. Se ele for vender picolé na praia, se ele abrir uma banquinha para vender sorvete ou picolé, ele precisa de investimento? Sim ou não? Sim, ele vai precisar de dinheiro. Agora, o que eu identifiquei nele? Opa, ele é um cara que ele está disposto a investir em alguma coisa para ele prosperar. Perfeito. Fui conversando com ele e tal. Quando chegou perto do meu endereço, quando eu fui desembarcar, aí eu abordei ele. Porque eu ele não tinha mais tempo para ficar me perguntando o que era, sobre o que seria que eu queria conversar com ele. O que eu fiz? Quando eu ia descer do carro, eu falei para ele, fulano, eu tenho um negócio próprio, ok? E eu gostaria, tu falou que gostaria de empreender, tu é um cara que tem uma visão de negócio. Eu gostaria de falar com você sobre o que eu faço. Eu posso ficar com o seu contato na semana que vem, isso era numa quinta ou sexta-feira. Eu acho que era sexta-feira. Na semana que vem, eu entro em contato com você e a gente agenda para conversar. Posso ficar com o teu contato? O que tu acha que ele respondeu para mim? Pode. E fale Pode. antes da semana que vem. Ele já pensou, Né? né? E fale antes da semana que Só vem. que acontece, como eu já estava com com a porta do carro já aberta, né, lá no final da corrida, o que acontece? Eu não dou margem para ele ficar me entrevistando. Eu não dou margem para ele ficar sobre o que é. Porque ele trabalha com Uber, ele precisa fazer dinheiro, o carro parado é prejuízo. E eu já ia pegar o meu carro, então eu já estava saindo. Eu falei para ele, então, por favor, me passa aqui. Ele me passou o contato, e eu falei para ele, na semana que vem eu entro em contato contigo. Chegou na próxima semana, o que o Moisés fez? Entrou em contato com ele. Eu mandei para ele uma mensagem. Olá, fulano, tudo bem? Aqui é o Moisés. Sou o rapaz que pegou o Uber contigo na semana passada. Eu fiquei de entrar em contato contigo para falar de negócio. Podemos agendar? O que ele respondeu para mim? Foi isso que ele me respondeu. Ele não me entrevistou. Ele poderia ter me entrevistado? Poderia. Eu poderia dar argumentos para ele? Sim. Se ele me perguntasse para mim, ô Moisés, tá, tu falou que era um negócio, que tu és dono do próprio negócio e tal, tu pode me adiantar? O que eu ia responder para ele? Eu ia dizer, não. É um negócio que eu preciso sentar com você e apresentar. Mas, quando eu entrei em contato com ele, ele falou assim, vamos marcar, pode ser amanhã, Moisés, eu estou livre, eu vou trabalhar. Vou começar bem cedo,
Ele disse que ia começar a trabalhar bem cedo, e a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 10, ele estava livre. Eu falei, perfeito, então. Aí eu só disse para ele, ou nós marcamos, fica a seu critério, ou a gente marca na sua casa, pode ser na minha casa, ou em um lugar que fica mais tranquilo para ti. Aí ele falou que pode ser na minha casa. Aí marcamos aqui em casa. Aí eu disse para ele assim, fulano, então faz o seguinte, como esse é um negócio de família, convida a tua esposa, minha esposa vai estar junto, e aí vai ser bem legal. E ele falou para mim, Moisés, que bacana que tu convidou minha esposa, porque a minha esposa é muito inteligente, e ela vai de certeza sim. Então, olha só, era uma pessoa que eu não conhecia, eu marquei, fiz um contato com ele, apresentei um plano de carreira rápido, eles vieram aqui em casa, a gente conversou, fiz uma abordagem com ele e apresentei o plano de carreira que eu daqui a pouco vou mostrar para vocês. Eles saíram daqui, eles tinham algumas coisas que eles precisavam resolver durante aquela semana, e eles falaram, gostamos do que a gente ouviu. Principalmente porque tem uns produtos aqui que a gente viu, que a gente sempre gosta de algo que tenha base natural, tal, e a gente gostou da proposta. Eu fui, eles saíram daqui, eles não tomaram a decisão naquele momento, mas já peguei os dados deles, ok? Os dados já estão tudo conosco. E eles falaram, eles pediram alguns dias para nós, para se organizar, para estar começando a trabalhar com Forever, para fazer o negócio Forever. Se eles vão iniciar ou não, não sei. Pelo menos eles deram a palavra que iam iniciar, ok? Mas o procedimento, a abordagem de uma pessoa de contato frio é basicamente isso. Eu não preciso inventar muitas coisas para fazer a abordagem. E essa pessoa está ali na minha lista agora. Até porque a curiosidade faz a pessoa... Então, assim, como diz a Júlia aqui, a curiosidade faz a pessoa ficar aguçada em saber o que é. Do que essa pessoa quer falar comigo? Ela poderia muito bem falar que não, poderia me enrolar depois? Poderia. Mas eu estou mostrando para vocês como, de uma forma simples, de uma forma tranquila, você pode fazer um contato. Depois aqui a gente vai dar continuidade como eu apresentei o plano de carreira para eles. Certo? Outra coisa que aconteceu, isso foi na semana retrasada. Esse, então, que eu dei o exemplo para vocês do Uber é um contato frio. Se ele me perguntasse, não, eu só vou na tua casa se tu me falar o que é, eu vou dizer para ele, então você não vai vir tomar o café. Entendeu? Era assim que ia funcionar. Eu não preciso me jogar para ele. Aí eu posso até dizer para ele, olha, se talvez você não sinta confiante ou você não sinta confortável de vir até a minha casa, se você quiser marcar numa praça de alimentação do Angelone, do Giá, se você se sente mais seguro, ok, a gente pode marcar, não tem problema. Mas mesmo assim eu não adianto nada. Certo? Porque eu tenho que gerar nele a curiosidade. O que essa pessoa quer falar comigo sobre negócio? Entendeu? Isso foi um exemplo que eu dei para vocês de um contato frio de Uber. O outro contato, eu e a Júlia, a gente estava na igreja, no final do culto, lá terminou o culto e tal. Quando a gente estava saindo, a gente encontrou alguns casais. E um deles era um conhecido nosso de há muito tempo. Eu, particularmente, conheço ele desde pequeno. E eles já sabem o que a gente faz. Já sabem, mas eu nunca tive a oportunidade de sentar com eles e conversar. Nunca. Né? Nunca fiz uma abordagem, vem cá, nunca. Conversei com ele no final do culto, aí ele falou para nós assim, pô, Moisés, tudo bem? Quanto tempo? Vocês estão viajando bastante, né? Eu falei, graças a Deus a gente está viajando bastante. Mas ali eu já não me joguei em cima dele. Eu não falei nada para ele assim, então, eu gostaria que tu estivesse junto comigo, viajando comigo, vamos sentar, vamos conversar. Eu conversei outros assuntos com eles. Bati um papo rápido. Passou, isso foi no final de semana, no domingo. Numa terça-feira próxima, eu entrei em contato com ele. Como eu tinha um contato dele já, eu entrei. Fulano, tudo bom? Quanto tempo? Aquele domingo ali, a gente se encontrou depois ali do culto. Eu não achei que era um bom momento para a gente estar conversando. Mas tu sabe o que eu faço, eu não preciso fazer rodeios. Não tinha como fazer rodeio com ele mesmo. Eu falei para ele, eu não preciso fazer rodeios, tu sabe qual é o meu trabalho da Juliana já há quase 15 anos, e a gente nunca teve a oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de sentar com vocês e explicar como é que é o nosso trabalho. E eu gostaria de ver na agenda de vocês aí, seja essa semana ou na próxima semana, para a gente marcar um café aqui em casa, que eu gostaria de explicar para vocês avaliarem se isso que eu vou falar para vocês é de interesse de vocês ou não. Vamos marcar? Passou umas 2 semanas, eu consegui marcar. Ele veio aqui em casa e eu apresentei o plano de carreira.
Agora eu estou fazendo acompanhamento com eles. Então, para vocês terem uma ideia, uma era uma pessoa lá do Uber que eu nunca tinha visto na vida, o outro era uma pessoa que eu já tive contato, conheço ele desde pequeno, mas nunca tive oportunidade. Mas você percebe que a abordagem para um para outro é totalmente diferente. Porque se eu ligasse para ele e falasse assim, ô fulano, eu queria marcar contigo um café. Vamos marcar um café? Ele me conhece, ele sabe o que eu faço. Ele ia perguntar para mim, Moisés, o que é? Sobre Forever? Eu ia dizer, sobre Forever. Mas eu já fui muito honesto com ele no primeiro contato, quando eu fiz com ele. Olha, eu acho que eu não preciso fazer rodeio contigo, tu sabe o que eu faço há quase 15 anos. Só que eu nunca tive a oportunidade de sentar contigo e conversar com a tua esposa. Vamos marcar um café? Pode ser na tua casa, se você se sentir à vontade. Mas se tu sentir mais à vontade, pode trazer teus filhos, pode vir aqui em casa. A gente marca um café, a gente conversa. Deu certo que eles vieram, agora eu estou fazendo o acompanhamento com eles. Gostaram da proposta. Eu costumo dizer que não existe ninguém, até hoje, ninguém, que a gente senta, conversa de uma forma profissional, de uma forma séria, sem oba-oba, sem ficar falando em cheque em branco, dizer que a pessoa vai ficar rica. Ninguém fica chateado quando houve uma proposta da Forever. Ninguém fica chateado. A pessoa pode dizer não, a pessoa pode dizer, vou pensar, mas dizer, pô, tu veio aqui na minha casa, eu vim até na tua casa e me fazer um papelão desse, uma proposta dessa, ninguém fez. Ou quando falaram de Forever para você, você ficou chateado? Você ficou bravo? Você disse, poxa, me falaram aqui de uma coisa tão ruim que, olha, até não quero mais a amizade do fulano. Ô, Moisés, eu acho que alguém quer falar contigo ali, ó. Obrigado, Maria Helena. Tem alguém que quer falar comigo? Quer fazer algum comentário? Não? Alguém ficou chateado? Alguém ficou chateado aí ou não? Só para saber. Você não quis tomar café aqui em casa? Como é que é, Luciano? Viu, era o Luiz? Você não quis tomar café aqui em casa? O Luiz também foi uma abordagem bem legal, aquela vez, né? Que levou ele pro carro. O Luciano foi uma abordagem completamente diferente também, né? Porque o Luciano era uma pessoa que a gente atendia a esposa dele. E aí recebi muito produto para a Jéssica, né? Só recebi os produtos. E eu fiz. Nada que café pra Jéssica. E a Jéssica, a gente não conseguia marcar com a Jéssica. Porque a gente identificou tanto na Jéssica, no primeiro contato que a gente tinha mais era com a Jéssica, e até o dia que eu encontrei o Luciano. Eu encontrei o Luciano. Primeira vez que o Moisés chegou com o galãozinho amarelo, falou, ih, mais um remédio. E aí, quando a gente teve a oportunidade de conversar com o Luciano, na rua mesmo, eu fui lá, abri o porta-mala, falei com ele. E no primeiro contato, a gente sabia que a Jéssica tinha um perfil muito bacana. Mas até então, a gente nunca tinha conversado com o Luciano. A gente viu também no Luciano que ele poderia fazer o que a gente faz. E aí, a gente fez uma abordagem e a gente tentou marcar com ele. E deu certo, a gente foi lá, fizemos a apresentação, o Luciano um pouco inseguro, estava com medo de iniciar, e a Jéssica foi lá e deu um empurrão, bora lá. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Mesmo. Ela que puxou o gatilho, isso mesmo. Ela que jogou a bomba. E olha só, Luciano, quando a gente conversou com vocês ficaram chateados por ter ouvido a proposta? Nossa, muito. Ainda mais que no final de semana eu já vendi. Então assim, não tem por que a pessoa ficar chateada ou brava com a gente. O Luciano entrou no dia, não foi? O Luciano, o dia que a gente fez a apresentação do plano de carreiras, ele iniciaram no dia, né? Então, assim, tem várias formas. Muitas vezes, você atende um cliente lá, o cliente compra um creme dental uma vez por ano, compra a cada 2 meses. Só que você identifica nele que ele tem um perfil bacana e você nunca teve coragem, talvez, de... Não, eu vou fazer uma abordagem nele. Vou tentar marcar com ele e apresentar o plano de carreira. Então, muitas vezes a gente fica bloqueado. Moisés, eu vou ter que apresentar o plano de carreira para todos os meus clientes? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Você precisa ter os seus clientes para você movimentar os produtos. Você não vai saindo apresentar a proposta para todo mundo. Tanto é que nem todo mundo está apto. Né? Tu vai conversar, talvez, quantas pessoas daqui tem aquelas senhorinhas, senhorzinho, as pessoas muitas vezes já estão aposentadas. Não que isso significa que ela não queira viajar, que ela não queira ter mais dinheiro. Não necessariamente, mas certamente, se você pegar uma lista aqui e começar a fazer o xizinho, essas pessoas não vão ter aquelas condições, talvez, desenvolver um bom trabalho, talvez uma pessoa que é mais jovem, né? Jovem que eu digo de 60 anos para baixo, né?
Tem alguém acima de 60 aí ou não? A dona Célia te pega agora. Não, Mas a Célia ninguém, começou com ninguém, 60. ninguém, só 54 para baixo. 7-1. 7-1. Bom, mas 7-1 já, Maria Helena. Pô, tá bom, tá bom. Tá? Tá enxuta. Né? Então, o que acontece? Então, eu costumo dizer, mas tem muitas pessoas boas que passam pelo nosso caminho, pessoas que são desconhecidas, que a gente conheceu no trabalho, que muita gente vendeu um produto e muitas vezes não conseguiu dar sequência, mas é uma pessoa bacana para a gente apresentar o plano de carreira, só que a gente não coloca em prática isso. A gente fica refém daquilo que de ter só a vantagem de ter o acesso aos produtos. Eu compro e venda, 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 compro e venda. Glórias a Deus. Perfeito. Só que você não passou do primeiro acesso ainda lá na Forever. Você não começou a desenvolver o plano de carreira que vai abrir todos os outros acessos. Viagem internacional, bônus do carro, liberdade financeira e tudo mais. E a grande vantagem que a gente tem quando a gente faz o plano de carreira, nós damos a mesma oportunidade que caiu na nossa mão para outras pessoas. Talvez tem outras pessoas mais sonhadoras do que nós. Tem outras pessoas mais sedentas por oportunidade do que nós. E te digo mais, as pessoas que mais vão gerar dinheiro nesse negócio ainda não estão no negócio. Pode ser aquela pessoa que você encontra no dia a dia que você não colocou na lista. Se você começar a olhar para as pessoas no seu dia a dia e começar a olhar para elas e dizer assim, não, essa pessoa vai ser a pessoa que mais vai ganhar dinheiro nesse negócio. Vai ser a pessoa que mais vai prosperar nesse negócio. Essa pessoa vai ser a pessoa que mais vai gerar riqueza, saúde para as pessoas nesse negócio. Ela tem que estar na lista. Agora, se você botou ela na lista com todas essas condições, o xizinho que você marcou para ela de positividade e outras coisas mais, e ela não aceitou a proposta, amor ao próximo, próximo da lista. Talvez ela disse não naquele momento, mas pode ser que daqui 3 meses, 6 meses, daqui 1 ano, daqui 15 anos, como eu estou no negócio, essa pessoa que estava ali na lista pode fazer parte do negócio ainda. Então, cada um tem o seu tempo, certo? Então, vamos lá. A partir do momento que você tem que aprender a fazer o contato. Então, esses exemplos que eu dei para vocês aqui são exemplos práticos, simples, que acontecem no dia a dia, que funcionam. Funcionam para mim e vai funcionar para você também. Então, são pessoas de lista quente, são pessoas que você já conhece, e são pessoas de lista fria, são pessoas que você conheceu no dia, esbarrou lá o Uber, o cara que atendeu muito bem na loja, ou você foi num escritório de advocacia, você foi num consultório médico, a secretária te atendeu muito bem, você viu o perfil nela, não custa nada. Não custa nada de você chegar para a pessoa que te atendeu muito bem e falar assim, olha, eu gostei muito bem do teu atendimento, você foi super profissional, me senti muito bem. Eu sou dono do próprio negócio, eu tenho um negócio próprio e eu gostaria de fazer uma proposta para você. Posso ficar com o seu contato? Se você é homem e você pedir o contato para uma mulher, e se você é casado, o que você diz? Olha, eu vou pegar, se você me permite, eu fico seu contato, e eu vou pedir para minha esposa entrar em contato com você. Porque geralmente quando eu mando alguma coisa, quando é para mulher, eu sempre me identifico. Ó, aqui é o Moisés, o esposo da Juliana, o marido da Juliana. Eu sempre coloco a Juliana no meio. Sempre coloca quem é a dona. Eu sempre coloco quem é a dona. Porque talvez a pessoa já fica... Se o marido da mulher pega o telefone e pergunta, aqui é o Moisés. Aí ele vai perguntar, quem é o Moisés aqui na conversa? Não que eu seja bonitão, mas ela pode dar problema. Não é? Agora, se eu coloco ali, ó, aqui é o Moisés, o esposo da Juliana, eu já quebro um pouco o gelo lá do outro lado. Certo? Ó, eu vou pedir para a Juliana, minha esposa, entrar em contato com você. Para provar que focinho de porco não é tomada depois. Entende? Então, existem alguns meios. Agora, se você é mulher, você pode fazer a mesma abordagem com o homem, não tem problema. Se você é casada, você pode jogar o seu marido na conversa. Agora, se ele não apoia você e não faz o negócio, aí você tem que dizer, olha, gostei do teu atendimento, você é muito profissional, me senti muito bem com o seu atendimento, eu tenho um negócio próprio, eu sou dona do meu próprio negócio. E eu gostaria de fazer uma proposta para você. Posso ficar com o seu contato? Eu entro em contato com você em outra oportunidade? Se a pessoa pode te passar o contato, ela pode te fazer a pergunta.
mas que negócio você tem? O que você vai responder para ela? Olha, aqui no seu local de trabalho, eu acho que não vai ser muito bom a gente falar sobre negócio, né? Sobre outra proposta de negócio, principalmente se o patrão vê alguma coisa, vai ficar chato. Eu também não tenho tempo suficiente. Se você me permitir, eu fico no compromisso de entrar em contato outro dia com você e a gente marca um horário. Pode ser pode ser no meu escritório. Por exemplo, se é aqui em casa, eu falo para a pessoa, olha, se você quiser vir aqui no meu escritório, que é na minha casa, a gente combina. Agora, se você se sente mais à vontade e você não tem um escritório ainda, você pode marcar com ela numa praça de alimentação, num shopping, num supermercado, num lugar que seja público, que a pessoa não se sinta coagida, né? Não sinta confortável para aparecer naquele negócio, para apresentação do negócio. Se a pessoa for casada, se você faz um contato, por exemplo, uma mulher, você faz um contato com ela. Quando você fazer o contato, você pode dizer, olha, se você é casada, sou casado. Se você quiser chamar o seu esposo, o negócio que eu vou apresentar para vocês, a proposta de negócio, é um negócio de família. Se você quiser levar o seu esposo, fique à vontade. Se você quiser levar a sua esposa, sinta-se à vontade. Você já quebra o gelo, você entende? Que ali você quebra qualquer tipo de pensamento. Essa pessoa está me convidando para tal lugar porque quer me passar uma cantada ou quer me fazer uma proposta mais indecente. Quando você coloca o cônjuge na jogada, você já quebra o gelo, já fica mais leve as coisas. Maria Helena, quer falar alguma coisa? Quero brincar um pouquinho contigo. Ô, barbaridade. Porque, tipo assim, eu tenho um cliente que o nome dele é Paulo. Daí ele pega e diz assim, ô tia Helena, eu quero 3 shampoo e 2 creme dental e 2 desodorantes. Aí o Somar só diz assim, quem é? Daí eu falei, é o meu cliente, Paulo. Não vai ser nem. Mas o Somar tem confiança, né? Então ele Ele tem confiança, claro. tem confiança, né? A gente tem que brincar um pouquinho, né? Não, na verdade, o que acontece? Quando a gente conhece, mesmo, tá, eu digo para vocês, mesmo quando são um casal, é um casal conhecido meu e da Juliana, que eu nunca entrei em contato, por exemplo, com a esposa, eu sempre vou colocar a Juliana no negócio. Por exemplo, eu entrei em contato com um rapaz ontem, e para ver outras situações, tá? Era um negócio sobre viagem e tal. Aí, o que eu fiz? Eu abordei ele, falei, ô fulano, tudo bem? Aqui é o Moisés, a gente se encontrou lá no culto, tal. O culto sempre rende. Aí, o que acontece? Só que eu sei que lá, que é a esposa dele que sempre está à frente de organização de viagens, essas coisas aradas. O que eu fiz? Eu não entrei em contato com ele e não fiz assim, ô fulano, tu pode me passar o contato da tua esposa que eu vou passar para minha. Eu não vou pedir o telefone da mulher do cara. Não vou. O que eu fiz? Eu peguei o contato, o telefone da Juliana. Eu falei, olha, eu vou te passar o contato da minha esposa, da Juliana. Passa para tua esposa e ela entra em contato. Para não dar margem nenhuma de pensar, mas por que ele quer o telefone? Será que ele vai pegar o telefone da minha esposa? Será que ele vai passar para a mulher dele mesmo? Você entende? Então, assim, são alguns cuidados que a gente tem na hora de fazer o contato que pode ganhar confiança das pessoas. Então, assim, porque o nosso negócio é um negócio de confiança. Então, conforme a gente vai convivendo com as pessoas, as nossas posturas, as nossas falas, a nossa conduta com o cônjuge dela, com o homem, com a mulher. Então, essas condutas que a gente vai tendo, a gente vai ganhando a confiança das pessoas. Então, esse negócio é um negócio de confiança, de pessoas para pessoas, certo? Depois, quando tiver mais intimidade, uma brincadeira ou outro, tudo bem, mas nunca saindo do respeito, principalmente quando se trata de homem e mulher, certo? Outro detalhe, principalmente quando a gente vai fazer uma apresentação de um plano de carreira, ou quando você foi num lugar, agora eu vi uma pessoa bacana para me fazer uma abordagem, mas eu estou aqui com a camiseta do Flamengo, estou de short, fico até sem jeito. Você vai ficar sem jeito mesmo. Nós não precisamos estar engravatado, de terno, gravata. Mas, te digo para vocês, além da abordagem, você se sente mais confiante em fazer abordagem se você estiver com uma camisa gola polo, de calça, sapatos ou um sapatênis, alguma coisa assim, do que se você estiver saindo todo dia de bermuda e camiseta e de sandália de dedo.
você vai sentir dificuldade, você vai se sentir inseguro em fazer uma abordagem com essa pessoa. Agora, quando você vai fazer uma apresentação de um plano de carreira para a pessoa, mulheres, nada degotado, ok? Que você vai se baixar na mesa aqui, ó, degotado. Por favor, cuide, bem fechadinho. Nada das costas, todas as costas aparecendo, né? Saia curta. Então, tome cuidado na hora que você vai apresentar o plano de carreira. É a mesma coisa se você vai numa consulta no médico e chega lá no médico e ele está de camiseta regata. Nossa, mas me indicaram esse médico, é super bom. Ele pode ser um excelente médico, mas você já vai ter um preconceito com ele. Primeira coisa que você vai comprar. Pode falar, Luiz. Vou aproveitar a deixa da Maria e vou brincar também. Ô, Maria, eu não vou de saia curta. Nem eu. É isso aí. Então, assim, ó, isso são alguns cuidados que a gente tem que ter, que vai fazer toda a diferença num positivo lá no plano de carreira, certo? Então, eu já fiz algumas abordagens, falei de pessoas de contato frio, usei exemplos meus que aconteceu com um cara com Uber, falei com um cara que cresceu basicamente comigo lá no bairro, que encontrei ele na igreja, fiz abordagem, ok? Então, assim, ó, são situações que a gente vai no dia a dia identificando. Pode ser que sejam clientes, que a gente começou a abrir um cliente, mas a gente viu potencial nele e muita gente fica acanhado, como é que eu vou fazer, como é que eu... Pai, se você viu potencial na pessoa, que é uma pessoa descolada, uma pessoa honesta, procure essas duas, pessoas honestas e trabalhadoras, encontre essas duas virtudes nas pessoas. Moisés, a pessoa é muda, passa o plano para ela. Se a pessoa ela tem limitação de locomoção, passa o plano para... Todo mundo tem que estar na sua lista. Ok? O médico tem que estar na sua lista, se você tem contatos. Se você tem relacionamentos médicos, bota na lista. Dentista, bota na lista. Certo? Então, vamos lá. Como é que agora você conseguiu fazer a lista, você conseguiu entrar em contato com a pessoa, você fez uma abordagem, agora você vai apresentar o plano de carreira. O que você vai dizer para a pessoa lá na hora do plano de carreira? O que você faz lá na hora do plano de carreira? Ou você não faz? O que você vai fazer, então? Moisés, sempre quando eu apresento o plano, sempre meu gerente está junto. Joia, parabéns. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 10 vezes. O plano de carreira, o sonho, o seu futuro não pode estar exclusivamente na mão do seu gerente. Tem que estar nas suas mãos. Moisés, mas eu acho que eu não tenho essa habilidade. A habilidade só vai vir quando você fazer. Não importa que os primeiros planos, os primeiros 5, os primeiros 10, os primeiros 20, não saia do jeito que você gostaria. E não vão sair mesmo. Só vai começar a melhorar quando você começar a fazer o 10º, 11º, 12º, 13º, o 20º, 21º. Tu entende? Quanto mais você fazer, mais habilidade você vai tendo. Mais habilidade você vai tendo com as objeções. No começo, os caras vão perceber que você tem insegurança ainda e você é novo naquilo que você está fazendo. Talvez você tenha 3, 4 anos de negócio. Mas você é novo ainda em apresentar o plano de carreira e ele vai perceber isso, talvez. E ele vai fazer algumas perguntas que você vai ficar inseguro. Não importa, são essas perguntas que vão fazer você aprender sobre o negócio. São essas perguntas que hoje vão deixar você inseguro, que daqui 1 ano, 3 anos, vão fazer você ter muito resultado em Forever. Então, passar pelo momento da insegurança faz parte do plano de carreira. Não tem como. Não tem como a gente ler um manual de como aprender a dirigir um carro. Você vai ter que sentar e vai ter que aprender na prática. Não fique preocupado em fazer 10 planos e não sair bom e não cadastrar ninguém. Não se preocupe com isso. Se preocupe na sua evolução profissional. Se preocupe no seu desenvolvimento pessoal. Se preocupe naquilo que você está se tornando. Você está se preparando para ser um excelente gerente. Você está se preparando para abrir os novos acessos. Acesso a viagens internacionais, a bônus do carro, divisão de lucro, liberdade financeira, tempo livre e muito mais. Só que você vai precisar passar por esses primeiros obstáculos que você considera um obstáculo, que não são. Fazem parte do aprendizado. O que eu faço quando eu estou lá com a pessoa? Cheguei com a pessoa, então, estou lá conversando, falo sobre algumas coisas com ela, não chego, vou direto ao assunto, né? Dependendo da pessoa ali, cada conversa é única, né? Não tem um roteiro, eu chego perguntado sobre os filhos, sobre o trabalho, do que ela faz, como faz. Muitas vezes,
surge um assunto lá que a gente começa a conversar e eu quebro o gelo ali com a pessoa. Então, eu deixo a pessoa mais à vontade. Ok? Então, ali eu vou apresentar a Forever como um todo. Não dá só para a gente apresentar só os produtos ou só o negócio. Tudo faz parte. Na hora que eu vou lá fazer o plano de carreira, eu levo o meu material de apoio. Eu levo, por exemplo, eu levo o meu cadastro, o papel propriamente dito. Quando preenche aqui é o cadastro. Esse papel tem que ficar conosco, com todos os dados da pessoa. Eu levo também no dia, eu levo a minha business pack. Ok? Levo, apresento. Se ela vai querer iniciar com 2 caixas de crédito, não sei. Eu falo para ela sobre a PEC, eu falo para ela da oportunidade dela comprar produtos avulsos, eu falo para ela da oportunidade de ela escolher os produtos. É ela que vai determinar o que ela quer. Certo? Então, assim, tu trouxe para mim mostrar? A gente tem a caixa prontinha. Eu levo a caixa pronta comigo. Ok? Levo a lista atualizada para mostrar para a pessoa. Isso aqui, depois que eu apresento o plano de carreira, eu falo para ela, ó, existe formas que você está podendo estar iniciando. Eu pergunto para ela, você quer iniciar? Você quer comprar no cartão? Você quer fazer a sua autorização, o teu acesso no cartão de crédito? Você quer fazer acesso no boleto? Você quer fazer o seu acesso em dinheiro? Como você quer fazer? Moisés, todo plano você faz igual? Não, não dá de fazer igual. Tem pessoas que eu dou mais uma flexibilizada, tem pessoas que eu entro mais em detalhes, mas isso você só vai desenvolver com o tempo, fazendo. Ok? Não tem uma fórmula mágica, certo? Então, fui lá, conversei, quebrei o gelo com ela, aí eu entro no plano de carreira. Eu falo para ela, olha, a Forever existe várias vantagens, inúmeras vantagens. É um plano de carreira justo e generoso, algo que eu fiquei apaixonado, algo que eu faço há quase 15 anos. Aí eu pego lá, eu tenho o livro da sede, mostro para ela, porque eu gosto de mostrar um pouco da estrutura da companhia, da solidez, da grandiosidade que é a empresa. Moisés, mas eu não tenho o livro das sedes, quem tem o flip chart? Se você tiver, o seu gerente tenha, que mostra um pouco da estrutura da empresa, que são umas fotos legais. Moisés, eu também não tenho isso. Fala que o seu gerente monte alguma pasta. Faz um álbum de algumas fotos sobre a empresa, da sede, onde é que fica, lá do Scottsdale, no Arizona, a sede no Rio de Janeiro. Monta alguma coisa, não precisa ser muitas coisas, 3, 4 páginas, que a pessoa visualize na hora do plano de carreira. Que ela olhe e perceba o seguinte, poxa, eu imaginei que o Angelone era grande, eu imaginei que o Giasse era grande, eu achei que o mercado, eu achei que a empresa X era uma baita de uma empresa, mas eu percebi, agora tu me mostrando, que a Forever é gigante. Ela é uma multinacional. Eu tenho que passar isso para a pessoa, para ela comprar a ideia de uma grande empresa, uma empresa sólida, uma empresa segura, certo? Então, eu mostro lá o material, que aí, na hora que eu estou mostrando para ela, eu começo lá, ó, isso aqui são as sedes internacionais, porque aquilo que eu estou te apresentando aqui não é algo para a gente se desenvolver só aqui em Criciúma. Nós temos 165 países para a gente desenvolver esse trabalho. É uma empresa sólida, planta, colhe, invasa, processa, distribui os produtos. Eu falo para ela, eu sou dono do próprio negócio. A parte mais chata de quem é dono de negócio é produzir. Se tem alguém aqui que é dono de negócio ou outra atividade, pode me confirmar. Ser dono de próprio negócio é uma bronca aí fora. Porque depende de produção ou prestação de serviço. É uma bronca. A Forever faz tudo para nós. Então, eu mostro isso de uma forma sutil para ela, que ela começa a absorver e diz, olha, está me apresentando algo sério, algo profundo, algo que eu posso desenvolver, algo sólido, grandioso. Mostrei a estrutura da empresa. Grandiosidade. Porque nós passamos na Avenida Centenário, você passa aí na sua cidade, você não vê a Forever de estrutura. Você não vê um pavilhão, você não vê a fábrica. Então, as pessoas muitas vezes mensuram o tamanho da Forever com um carro plotado ou com uma pessoa, como eu, uma pessoa simples, comum, carregando uma bolsa ou uma mochila da Forever atrás. E as pessoas só associam a Forever quando vejam um produto e ainda não entenderam ainda o que é Forever, elas associam sempre à venda direta. Como empresas como aquela que tem de catálogo, que eu não vou dizer o nome, são empresas também sérias, mas elas só oportunizam venda direta, não nada mais. Aí, o que acontece? Quando eu mostro a estrutura, eles percebem que a gente está falando de algo grandioso. Bem, falei sobre a estrutura da empresa. 5 minutos, nada mais do que isso. Se você levar algum material, alguma foto mostrando da Forever,
da sede, assim mais, é 2 minutos para você apresentar. Se a pessoa perguntar mais alguma coisa, você desenrola ali, olha, essa empresa, mas são muitas, tem várias sedes espalhadas pelo mundo. Presente em mais de 165 países. A Forever nunca saiu em nenhum país que começou a operação. Então, ela é totalmente integrada, ela planta, colhe, invasa, processa. Certo? E nós somos parceiros dessa empresa. Aí eu entro, aí eu mostro para ela como o plano de carreira, como ela vai ter as vantagens de desenvolver o plano de carreira. Como que ela vai fazer para movimentar esses produtos e fazer gerar dinheiro na conta dela. Eu falo sempre no papel. Mostro sempre no papel. A maioria das vezes. Às vezes, acabo não desenrolando muito o plano de carreira. Mas sempre uma bolinha ou outra eu faço. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui, ó. Forever. Eu faço assim, ó, uma bolinha. Forever. Quando vocês olham aí na tela, fica ao contrário, fica certo, né? Fica certo. Ok. Vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo de uma pessoa aqui, vou falar que eu estou falando com o Luciano. Então, vou botar aqui, ó. Luciano e a Jéssica. O que eu falo? Luciano, da mesma forma que eu tenho acesso direto a Forever, você e a Jéssica também vão ter. Vocês vão ter uma página, vocês vão ter um app ali, né? Ali você entra lá na Play Store e baixa o app da Forever, que eu vou te ensinar também a ter esse acesso. Você vai ter o seu negócio na palma da mão. Você vai poder fazer pedidos, controlar a equipe, saber tudo sobre o plano de carreira, tudo na palma da mão. Certo? Então, eu vou te facilitar o acesso. Você vai ter o acesso direto à empresa. Primeira vantagem, Luciano, acesso direto aos produtos. Primeira vantagem. Você vai poder usar os produtos e comercializar os produtos. Primeira vantagem. Depois eu vou dizer para ele, o meu intuito aqui é fazer você ser um gerente igual eu. No mínimo, ser um gerente igual eu. Para que isso aconteça, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Luciano, você conhece, nesse exemplo aqui, 5 pessoas que gostariam de ter uma renda a mais? 1.500 a mais, 3.000 a mais, 4.000 a mais? Tem, Luciano? Sim. Tá. Nome delas? Deixa a pessoa pensar. Agora? Ah, já. Eduardo. Edu. Augusto. Eugênio. Ana. A outra, minha prima, que eu estou esquecendo o nome dela. Gabriela. A Gabi. Isso. Aí, ok. Agora pergunta, Luciano, essas pessoas estão lá na tua lista? Ok? Primeiro passo, a lista de nomes. Certo? E vai estar. Essas pessoas são da região aqui ou de outra região, Luciano? Tu de fora? Vamos lá. O que vai acontecer? Eu falo para o Luciano e para a Jéssica aqui. Qual é o meu trabalho de gerente Forever com vocês? Nós vamos apresentar a proposta Forever para todas essas pessoas. E eu vou junto contigo, Luciano, para você aprender a fazer o que eu faço. Aí nós vamos lá apresentar o plano de carreira para a Gabi. Nós não vamos lá vender o produto para a Gabi. Nós vamos fazer a mesma abordagem que a gente fez com o Luciano, com a Gabi. Então, nós vamos fazer o acesso da Gabi lá na Forever. A Ana também. O Eugênio também. O Augusto também. O Edu também. Da mesma forma que eu tenho acesso lá nas Forever, que o Luciano tem, essas pessoas vão ter. Mas para essa simulação aqui, talvez a gente falou com 30 pessoas. Porque o Luciano montou uma lista lá de 30 nomes. E a gente falou com uma pessoa por dia, mais ou menos. Ou falou uma pessoa a cada 2 dias. Deu 60 dias a gente levou. Dessas 30 pessoas, Luciano, nós levamos 25 não, Luciano. 25 não. 25 falou que não querem. Essas 25 pessoas que estão lá na lista do Luciano, que eu já fui com ele,
e essas pessoas falaram que não, o Luciano fez o pedido dele, ele tem produto. Então, essas pessoas aqui querem pensar. Enquanto pensa, o Luciano vende produto para elas. Um creme dental exorante, um aloe vera. Então, essas 25 que falaram não no primeiro momento, vão ser clientes do Luciano. E esses aqui, ó, que falaram sim, vão ser parceiros de negócio. O que vai acontecer quando a gente faz isso aqui? Quando essas pessoas tiveram acesso delas lá na Forever autorizado através do Luciano pelo código deles, a Forever sabe que foi o Luciano que fez o trabalho. E aí no dia 15, até o dia 15 do próximo mês, nós estamos em novembro, então essas pessoas, esse movimento aqui, a gente fez em novembro. No dia 15 agora de dezembro, a Forever vai pagar uma comissão em dinheiro para o Luciano e para a Jéssica. Ok? 25% do que as pessoas compraram lá. Moisés, por que a Forever vai me pagar 25% da indicação dessas pessoas? Porque se a Forever não pagar você e não me pagar, a Forever tem que pagar a Xuxa. A Forever tem que pagar o Neymar, vai ter que pagar o Faustão, vai ter que pagar as pessoas que já têm muito dinheiro. Como nós começamos um negócio sem dinheiro, ela nos paga por isso. Por isso que ela tem condições de pagar não só essas comissões, pagar viagens internacionais, bônus do carro, divisão de lucro. Porque o dinheiro que ela gastaria com quem já tem muito, ela vai investir em nós, que estamos aqui na ponta fazendo trabalho. Olha só que interessante, Luciano. Além dessa comissão que a Forever vai pagar para vocês, vocês vão ter o direito ao INSS. Se você ainda não paga o teu INSS lá no seu tradicional sobre o teto, vai somar com o seu para você ter um benefício maior, uma aposentadoria maior. Então, isso é outra vantagem que eu estou oferecendo também para o Luciano e para a Jéssica. Outro detalhe, a partir do momento que você tiver comissões altas que se enquadram no imposto de renda, Então, eu estou mostrando para o Luciano que o nosso negócio é um negócio legal, que está dentro das leis, que está amparado pelo Código Brasileiro aqui de todas as leis. Então, não tem nada por baixo do pano. Então, eu estou mostrando para ele, além da estrutura, a Forever é uma empresa séria, uma empresa idônea. E eu também sou uma pessoa séria. E eu quero pessoas sérias igual o Luciano e a Jéssica comigo. Isso aqui é basicamente, isso aqui é o plano de carreira. Ponto. Aí eu pergunto para o Luciano, Luciano, dito que a gente conversou contigo, alguma coisa te chamou a atenção? As pessoas não podem indicar pessoa. O dinheiro, né? Dinheiro, Luciano? Money? É. Então, o que acontece? Só que dependendo, talvez o Luciano pode perguntar para mim, tá, mas e essas pessoas? Nós vamos ensinar elas a fazer a mesma coisa que a gente faz. Porque o Edu também não tem outros contatos? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba, Estados Unidos, Inglaterra. O Augusto também não tem? Tem lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, Sergipe, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Alagoas. O nosso negócio é um negócio global. E isso aqui, a partir do momento que a gente entende, que a gente começa a fazer o plano de carreira, a gente começa a quebrar barreiras que a gente nunca imaginou. Que o nosso negócio começa a ficar fora de controle. Porque essas pessoas aqui, o Luciano e a Jéssica conhecem o Edu, o Augusto, o Eugênio, a Ana e a Gabi. Só que o contato dessas pessoas, o Luciano não sabe quem são. E eu sempre gosto de frisar, Luciano, as pessoas que mais vão gerar dinheiro, mais vão prosperar, ainda não estão no negócio. E pode ser essas pessoas aqui. Ou melhor, pode ser as pessoas que estão abaixo delas, que a gente não sabe quem é. Disso aqui que a gente conversou, tu tens alguma dúvida? Talvez o Luciano vai dizer, não tenho dúvida, tal. Se ela perguntar outras coisas, você vai aprendendo com essas outras perguntas que a pessoa vai fazer. Agora, se o Luciano, eu perguntei para ele se ele não tem dúvida nenhuma, eu vou dizer, beleza, como você vai iniciar, Luciano? Aí eu já entro aqui. Ó, você pode, mostra os produtos, ó, nós temos esse aqui, tem o creme dental, desodorante, o nosso carro-chefe, o aloe vera gel, o creme dental, o desodorante. Eu mostro, faço ele passar, experimentar o produto. Alguns, né? Não vou ficar abrindo suco de aloe para experimentar. Mas creme dental, desodorante, os mais básicos, sempre tem que ter alguma coisa aberta para mostrar para ela. Talvez, dependendo se ela já usa o ômega, se você leva o teu aberto, se você tiver, faz o teste do ômega, beleza? É válido. Mostre alguns produtos, não são todos, pelo amor de Deus. Não é para você ficar 3 horas na casa da pessoa mostrando só de produto e querer dar treinamento para ela. Não. Você vai mostrar como que ela vai iniciar o negócio dela. Aí você vai dar a oportunidade para ela. Você pode escolher produtos
avulso, que você quiser. Se você quiser comprar tudo de creme dental, você pode. Mas você pode também comprar um kit fechado, que vem alguns dos produtos mais vendáveis, e isso já te dá o acesso ao nível de assistente supervisor. Você consegue parcelar. Eu mostro para ela. Ah, Moisés, eu não... Talvez o seu gerente não faça do jeito que eu estou fazendo. Aí desconsidere isso que eu estou falando para você e você segue o seu gerente. Mas muitas eu levo isso aqui e mostro. Eu falo para ele, olha, todos esses produtos que estão aqui nessa PEC, a Forever está te dando mais 2 produtos de brinde para você. 2 sucos para você. Se você comprasse os produtos avulsos, era muito mais caro. A Forever está te dando a oportunidade de ter um acesso mais facilitado. Você consegue parcelar. Mostro para ela, ó, dá uma de tanto, 2 de tanto. Tá tudo aqui. E mostro para ela também o quê? Olha só, o custo desses produtos dá X. A venda, quando você vender esses produtos, vai dar 2.736. De lucro para você, quando você vender todos os produtos, dá R$436. Na hora, a Júlia já vai lá e abre a planilhazinha. Olha, mas isso é no nível inicial. Agora você já é um assistente supervisor. Então, isso aqui, se você comprar o mesmo valor de produtos, o seu lucro já é bem maior. Eu já mostro para ela. E aí, o que eu já mostro para ela também? Nessa simulação aqui, ó, eu mostro para ela o quê? Nessa simulação aqui, ô, Luciano, vamos imaginar que as 25 aqui falaram que não, vão ser cliente por enquanto. Essas 5 a gente vai direcionar elas para ter um acesso ao nível de assistente supervisor, ou comprando produtos avulso, ou comprando o APEC. Se as pessoas iniciarem com o APEC, isso aqui vai dar em torno de R$490 cada pessoa. É isso aí, Julinho? R$490. Se são 5 pessoas que disseram sim e começaram com uma PEC cada um, isso vai dar quanto de comissão no dia 15 lá para o Luciano? 490 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Dá 2.500 mais ou menos. 2.400 alguma coisa. 2.450 de bônus lá entrando. É um bom rendimento para 5 planos que falaram sim? É ótimo. Não é ótimo? E te digo mais, se você vendeu mais um creme dental para cada um durante os 25, tranquilamente você tem 2.400 ali, vamos botar 2.400 de comissão, que a Forever vai pagar de bônus para você, que você tem direito ao INSS ainda tudo, e você tem mais o lucro da venda ainda. Então, a venda do produto aqui na apresentação do plano de carreira faz parte do plano. Porque a gente nunca perde. Quando a pessoa fala não no plano de carreira, mas a gente vê ela como um cliente, você atende como um cliente, ela está inserido no seu negócio. Ela só faz parte do seu negócio de outra forma, como um cliente. E essas pessoas vão fazer parte como parceiro de negócio. Perfeito? Agora, Moisés, as pessoas não querem começar com esse kit. Elas querem comprar avulso, mas elas entenderam que querem fazer o plano de carreira. Elas querem ser assistente supervisor. Elas vão comprar produto avulso para fechar os 2 CCs. Então, a gente não está falando mais de 2.400, 2.500 de comissão. Nós estamos falando de perto de 3.000, mais ou menos, Júlio? Daí ela vai comprar mais produto. Dependendo do produto que ela comprar, vai dar mais 3.000 de comissão para você, que a Forever vai pagar. E se ela entender o plano de carreira, ela também começa a montar sua lista e a gente começa a ensinar elas. Isso vai começar a ter acesso, vai começar a desbloquear acesso na Forever que você nunca imaginou. Bônus maiores, você vai se qualificar mais rápido aos níveis no plano de carreira, chegar ao nível de supervisor mais rápido, ao nível de assistente gerente mais rápido. Isso vai ter acesso mais rápido ao nível de gerente, você vai ter mais facilidade, você vai ter mais acesso ao bônus do carro, ao gerente águia. Mostra as fotos também. Ok? No meu caso, eu mostro as fotos dos resultados. Viagem internacional, mostro foto do carro, se eu tiver. Moisés, mas eu estou começando agora, eu não tenho fotos de reconhecimento meu. Se você tem fotos dos almoços ativos, mostre. Se você tem fotos da viagem do top que você ganhou para Gramado, para Balneário, mostre. Mostre fotos de você junto com o teu gerente que já viajou. Olha, esse aqui é a pessoa que foi lá em casa me ensinar sobre esse negócio. Uma pessoa séria, uma pessoa confiável. E olha só, ela tem tantos anos de negócio e olha só quanto resultado ela tem. Eu estou começando agora, mas eu quero ter o mesmo resultado do que ela ou mais. Então, são estratégias que você pode montar que o seu gerente, a sua linha ascendente, pode estar ajudando vocês. Então, basicamente é isso. Nesse mesmo horário, a Júlia já está abrindo lá o computador
já está fazendo a simulação dos produtos que ela vai querer, ou se ela quer a PEC ou que ela quer avulso, já está abrindo lá o celular, baixando lá no app, lá no Play Store, Dizendo para a pessoa baixar o app. já fala para ela, pega o teu celular aí, vai no Play Store, ela vai lá no Play Store, pega o app Forever Vendas ali, baixa ali, já faz ela aprender a mexer, cadastro, bota, aí a Júlia já passa a FLP nossa, já ensina ela a fazer. Porque automaticamente você já está fazendo o acesso dela lá na Forever. Ela está aprendendo a fazer sozinha. E sempre com o cadastro na mão, os dados dela. O mesmo dados que ela está botando lá no app, você tem que ter nas mãos. Nunca faça o cadastro dela diretamente pelo app sem ter os dados da pessoa. Sempre você vai ter que ficar com essa... Faça todos os dados certinho, peça para a pessoa assinar, ok? E você vai ficar com esse documento para você. É o seu controle. Ok? Que é o controle que ela, no dia, ela estava consciente e assinou para você. Confere? Então, assim, basicamente, desde a lista de nomes, abordagens, contato, apresentação do plano de carreira, não foge disso. Moisés, mas ainda para mim parece um pouco complexo. Você tem que começar com a lista de nomes. Fazer os contatos, peça ajuda para o seu gerente de como fazer o contato. Marque o contato, marque uma reunião de negócio com a pessoa, né? Então, evite muitas vezes, assim, eu falei aqui, marcar uma reunião de negócio para você saber que é uma reunião de negócio. Mas você não precisa dizer para o seu contato, eu quero marcar uma reunião de negócio contigo. Fica muito formal, fica engessado. Se é uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa, sei lá, da sua família, que é um amigo que você tem relacionamento, gente, ligou para a pessoa. Vou imaginar que, sei lá, é um sobrinho meu. Vou dar até o nome. Tiago, ô Tiago, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá as coisas? Correria? Certo. Ô Tiago, eu tô precisando falar contigo. Sábado à tarde tu vai estar em casa. Posso dar uma passadinha? Preciso conversar contigo? Não, é um negócio que eu preciso conversar contigo, pessoal. Ele já tá aqui no celular. Mas o que é que tu quer falar comigo? Eu já disse, não, é um negócio que eu preciso falar contigo pessoalmente. Não dá para adiantar pro telefone. Tu pode me atender no sábado à tarde, umas 2 horas da tarde? Não, às 2 não, às 3? Então fechou. 3 horas eu tô chegando aí pra gente bater um papo, tá bom? Obrigado por me atender a ligação. Até sábado. Forte abraço, Thiago. Deus abençoe. Tchau, tchau. Ele me conhece, então eu não preciso dizer que é Forever, o que é. O que eu vou fazer na casa dele? Moisés, mas eu fiz esse contato, mas eu não sei falar ainda. Aí você vai levar o seu gerente. Você precisa falar que vai levar um gerente? Não. No dia, o gerente vai com você. E você chega lá e você vai falar, olha, isso aqui é um amigo, é um colega de trabalho, eu trouxe aqui para a gente conversar. Não precisa dizer, eu trouxe o meu gerente porque ele sabe falar e eu não sei nada. Não precisa justificar nada. Não precisa argumentar nada com a pessoa. Simplesmente diz, olha, eu trouxe um amigo de trabalho aqui que eu vou conversar contigo, para a gente trocar uma ideia. Se você não sabe ainda fazer a abordagem na hora da conversa, ali desenrolar, o seu gerente vai saber fazer. E automaticamente você tem que ficar atento em todos os passos que o gerente está fazendo, para que você aprenda o mais rápido possível. Do seu jeitinho. Com a gagueira mesmo, com os erros de português, com tudo. Automaticamente, conforme você vai fazendo com frequência, você vai se tornando cada vez mais eficiente nos planos. Você vai se tornando mais profissional. E certamente você vai começar a ter mais resultados se tratando de plano de carreira quando você começar a fazer sozinho. Mas com aqueles que ganharam BNX, né? E como você não tem tanta experiência ainda no plano de carreira, lembra da lista? Aquelas pessoas que têm todos os X aqui, né? Nossa, essa pessoa é muito boa. Essa pessoa muito boa, você deixa para ir junto com o seu gerente. Porque essa pessoa tem uma condição maior, favorável de iniciar o negócio. Certo? Aquelas pessoas que você fez aqui, começou... É uma pessoa que tem ambição? Não tem ambição. A pessoa é ensinável? Não, é um marrento. Tá. Tem atitude positiva? Não, só reclama. Então, esse que não levou X nenhum, você vai sozinho, abençoado. Porque você já sabe que ela é uma pessoa que não tem as condições favoráveis para desenvolver. E você está aprendendo, você não tem nada a perder. O não dela já tem quase 100%. Se você tem um sim dela, você vai ser O bambambam. top. Nós vamos te botar a fazer o plano de carreira toda terça aqui.
Tu entende? Aproveita as pessoas que são mais fraquinhas na sua lista e começa a aprender a fazer. Certo? Desculpa. Tomar uma água aqui. Pessoal, quase 9 horas da noite. Aprenderam tudo? Anotaram tudo? Alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma coisa, talvez outro gerente lembrou que eu poderia estar falando aqui que eu não abordei, porque são várias coisas, porque, né, não tem nada aqui de, como diz outro, não tem nada passando para eu ficar lendo, eu estou falando com vocês. Tem algumas anotações assim, ó. Mas é daquele jeito, é tudo da cabeça que nós estamos falando aqui, do que a gente faz, do que a gente vive, do nosso dia a dia. Se tem algum gerente que quiser fazer alguma abordagem, falar alguma coisa, ou se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, que eu tenho alguns minutinhos ainda para responder para vocês. Moisés, eu queria fazer uma colocação seguinte. Você estava passando os passos ali e hoje, meu Deus, eu cada vez fico mais maravilhada. Eu comecei a pensar na seguinte situação. Vamos nos colocar assim, ó, que hoje, vamos dizer, o gerente ali do Angelone, vamos dizer, né? Vamos fazer propaganda do Angelone. Todo mundo sabe que é uma empresa grande, né? Mas pode colocar qualquer outra empresa. Então, nós sabemos que o Angelone trabalha com produtos, com alimentos, né? E ele precisa de colaboradores. Então, hoje, ele faria essa proposta para nós, ó. Eu estou procurando pessoas que queiram trabalhar no meu mercado, né? Aí, então, uma pessoa se apresenta lá, toda pessoa pode pegar, pode comprar o alimento que está aqui na prateleira. O funcionário que trabalhar comigo vai comprar pelo preço de custo, pelo preço de custo, não é pelo preço final. Então, já é uma vantagem. Ele vai dar outra vantagem. Toda a pessoa que quiser pode pegar aquele alimento que está ali e também revender por fora. Certo? E tem mais uma outra vantagem que eu dou. Quem quiser fazer direitinho esse trabalho de maneira que ganhe mais do que eu, pode. Existe isso ali? Hoje, assim, eu estava pensando que maravilha, qual é a empresa? Porque você estava passando, eu estava seguindo os passos, né? Todas as vantagens que ela dá. Então, a empresa dá tudo feitinho para nós, coloca com a chance da gente pegar o produto, né? Vamos usar a palavra preço de custo, né? Por um preço menor. Nós podemos comer, mas além disso nós podemos vender, ter o lucro e, como você disse, crescer do jeito que a gente quiser. Eu vou andar vou subir e vou ganhar. Por exemplo, quem hoje você me coloca, eu posso ter a chance de ganhar mais do que você. Quem é que dá? Aonde é que existe isso? Eu pergunto para pessoas. Aonde é que existe isso? Né? Então, você estava falando e eu estava aqui me maravilhando cada vez mais, né? Porque realmente não existe, gente. Não existe empresa que faz isso. Que permite que a gente entre, que a gente pega o produto a preço de custo, que aquele mesmo produto eu possa vender e ter lucro, e eu possa fazer carreira e ainda ultrapassar aquele que me coloca, né? Me coloca lá dentro daquela empresa. Então, isso é fantástico, é demais, é divino, é de Deus, né? É bem isso, Sérgio. Eu tenho por isso que eu tenho, assim, uma gratidão profunda. Eu até comentei essa semana com um empreendedor, pelo seu Rex, porque pensa que pessoa iluminada e que dificuldades que ele passou para que isso hoje estivesse assim nas nossas mãos. Gente, nós somos responsáveis. Moisés falou direitinho, nós somos responsáveis, nós não podemos ficar com essa oportunidade. Eu tenho medinho de passar. Que medinho o quê? Né? Nós temos a responsabilidade de passar essa oportunidade para as pessoas. Passe adiante, né? Nós vamos ser cobrados por Deus. Ô Célia, não dá pra gente morrer com o coringa na mão, né?
É verdade. É verdade. Não dá para morrer com o coringa na mão. E você explanou muito bem, tá de parabéns, é isso aí, né? E eu digo uma coisa, eu fico muito feliz porque eu vejo assim, aquelas pessoas, eu vejo como eu também comecei, e como vocês começaram, e como é que estavam, e onde estão hoje, o crescimento. E não tem dinheiro que pague, já a gente vê isso aí. Né? As pessoas crescendo, né? Crescendo tudo, sendo próspera, porque o que é prosperidade? A gente pensa que prosperidade é só dinheiro. Não. Prosperar é crescer continuamente, em todas as áreas da nossa vida, não só no financeiro. Bem isso, Célia. Obrigado pela contribuição, pelas palavras. E na verdade, se tem algum FBO que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta aqui. Mas o que você tem que colocar em prática do que a gente aprendeu até aqui? Moisés, eu não sei, tu me falou da lista, falou tudo isso, mas ainda eu não tenho essa confiança. O que você tem que fazer? Amanhã, ou hoje mesmo, você fala para o seu gerente, manda uma mensagem para ele, fala assim, fulano, eu quero que você me ensine, eu quero aquilo que foi passado hoje no treinamento, eu quero colocar em prática o mais rápido possível. Porque eu aprendi que para mim ter os acessos a todas as vantagens no plano de carreira, eu tenho que fazer o plano de carreira, eu tenho que apresentar essa proposta para outras pessoas. Hoje, eu sou um assistente supervisor, assistente gerente, mas eu só estou me beneficiando do primeiro acesso, da primeira vantagem, que é o do produto. Vamos passar de fases, vamos subir, vamos se desenvolver. Então, assim, talvez o gerente ele não vai conseguir chegar ao fulano, vamos botar em prática aquilo. Você tem que dar o primeiro passo, fala para ele, gerente, eu estou aqui, quero botar em prática, quero fazer acontecer, vamos fazer a lista de nomes e a gente vai começar a apresentar essa proposta. Certo? Alguém aqui já se sente confiante para amanhã já começar a botar em prática ou não? Nem o joinha. Ó, Vera, Vilmar. Ok. É isso aí. Gente, olha só. Para a gente resumir a noite. Muitas vezes a gente fica preocupado pensando o que as pessoas vão achar da gente. Se a gente ficar com esse negócio na nossa cabeça, a gente não sai nem de casa, porque as pessoas só pensam coisa ruim da gente. Um ou outro vão pensar alguma coisa boa da gente. Um ou outro. Certo? Então, se a gente tem um sonho, se a gente tem algo bem definido que a gente quer para a nossa vida, se a gente quer prosperar financeiramente, se a gente quer prosperar com liberdade de tempo, se a gente quer prosperar de crescimento pessoal, se a gente quer prosperar em todo sentido da área da nossa vida, a gente tem que sair do primeiro acesso. Nós temos que mudar de fase, nós temos que colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui no plano. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui no curso de marketing multinível profissional é para que você se desenvolva como pessoa, é para que você cresça como pessoa, é que para que a gente olhe para vocês e diga, aqui no nosso grupo vai ter pessoas que vão ganhar mais dinheiro do que nós, vai ter pessoas que vai ter mais divisão de lucro do que nós. É isso que a gente deseja. É o único lugar do mundo que a gente consegue olhar para essa tela do computador e olhar um monte de rosto de pessoas e querer e desejar que a pessoa que está ali ganhe muito mais dinheiro que nós. É surreal, mas isso é verdade. E tenho certeza, a partir do momento que quando você entender a essência do que é Forever e você ter os descendentes, você vai olhar para eles e vai imaginar, eu gostaria, desejo e oro a Deus que essa pessoa prospere financeiramente mais do que eu ainda. Estou ganhando 10, eu quero que ela ganhe 20. Eu ganho 20, eu quero que ela ganhe 40, que ela ganhe 60. Se quando a gente entender que as pessoas que estão conosco prosperarem, a gente prospera, é um trabalho de ganha-ganha. Se a pessoa vai ganhar o dobro, o triplo, 4, 5 vezes mais do que nós, glórias a Deus. É assim que a gente tem que pensar. E olhar para as pessoas não como cifrão, como parceira de negócio, pessoas que também têm sonhos, e a gente está ali para ensinar, não simplesmente ajudar. Ajudar de uma forma ensinável. A gente tem que duplicar o que a gente faz, ok? Ó, pessoal, fiquem atentos, então na terça-feira que vem. Gratidão, Moisés. Ô, Mariana, E obrigado. agradeço também que tu disse para o seu Mário caminhar, e ele disse que vai caminhar todo dia. Fala para Obrigada. ele não frouxar os garrão, eu já falei para ele no domingo. É isso aí, obrigado, Maria Helena. Então, assim, na próxima terça-feira a gente vai ter aí uma sequência do nosso marketing multinível profissional, com um gerente aí que tem bagagem
né? Incrível, 18 anos ou perto de 19 anos de negócio. Tem muita bagagem, muita informação, muita teoria e muita prática, muita vivência para estar passando para todos nós. Então, assim, terça-feira que vem, não negocie, nós vamos ter uma super apresentação aí do plano de carreira, ou melhor, da sequência do marketing multinível profissional, com o nosso grande gerente sênior Águia, gerente Anderson Gazola, gerente Soren, né? Não, como diz o outro, não diminui, é gerente Soren, sênior sou eu, ele é gerente Soren, ok? No plano de carreira. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta aí, a gente está finalizando, estourei todos os tempos, mas eu acho que valeu a pena. Posso finalizar, então? Pessoal, Deus abençoe todo mundo, desejo que você sonhe bastante com a lista de nomes e que você amanhã acorde com vigor, com determinação, com coragem de colocar em prática para que você realize todos os sonhos da sua casa. Deus abençoe todo mundo. Meu nome é Moisés de Carvalho. Sou gerente sênior nessa companhia, sou forever e sou muito feliz. Forte abraço. Deus abençoe.